Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pai, eu peço que a palavra, ela está toda ela preparada, só que Jesus, é o Senhor que vai falar, então eu peço que o Senhor me use de uma forma diferente, que o Senhor me dê desenvoltura para passar essa mensagem. A palavra é poderosa, mas ela necessita do auxílio do Consolador, o Ajudador, o Paracletos, o Espírito Santo, o nosso professor, e que Ele possa hoje me usar dessa maneira, para que esse povo possa hoje interpretar, entender como é que se faz para extrair o poder da Bíblia. E você diz: eu recebo. Amém. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 27. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 27. Se você não trouxe a Escritura Sagrada, vai aparecer aqui nos televisores. O bom mesmo é você estar sempre com a Bíblia Sagrada. Lucas 24, versículo 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, agora vem a mensagem que eu vou pregar hoje para você, diz assim: explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro, ela deve ser um livro pessoal para mim e para você. Não só o Senhor Jesus, mas eu e você, nós também precisamos nos explicar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não pode ser apenas um livro, como eu costumo dizer, o livro de Moisés, o livro de Elias, o livro de Sansão, o livro de Baraque, de Jefité, desses grandes homens de Deus. A Bíblia Sagrada, eu devo me identificar na Bíblia Sagrada, ou me descobrir, né, como eu estou colocando, me encontrar na Bíblia Sagrada pessoalmente. No meu estudo eu coloquei que Jesus, ele conseguia se achar em todas as Escrituras sobre ele. Eu vou ler de novo para você o final do versículo 27, onde diz: explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aí de repente você pode me dizer: mas pastor, Jesus é diferente. Jesus é o próprio Jesus, é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Isso aí não é para mim, não é para você também. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, no Salmo 40, no versículo 7, você vai se identificar melhor ainda. Salmo 40, versículo 7. A Bíblia Sagrada, pessoal, deve ser interpretada para nós, pessoal. Eu quero comentar bastante isso com você hoje, que a Bíblia tem que deixar de ser um livro histórico, ela tem que se tornar um livro pessoal, aquele livro que você pode dizer: esse versículo aqui ele é meu, essa palavra aqui ela é minha, isso aqui marcou a minha história, isso aqui marcou a minha vida. Foi aquele dia que eu abri a Bíblia Sagrada, ela estava viva. A Bíblia diz assim no Salmo 40, versículo 7: então disse: eis-me aqui, ou eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Então você vê que a Bíblia Sagrada, nesse período que o salmista, eu até acho que foi o Davi, foi o Davi que escreveu. Quando o Davi escreveu a Bíblia Sagrada, ele estava escrevendo esse salmo, a Bíblia Sagrada era um rolo só. A Bíblia Sagrada, ela era, vamos dizer assim, ela não era dividida em capítulos, ela não era dividida em versículos. Então era o rolo do profeta Isaías, era o rolo do profeta, enfim, era o rolo de Deuteronômio, era o rolo de Gênesis. Era dividido livros? Era, mas eram rolos. Então não tinha essa divisão. Só que a Bíblia, ele disse, né? No rolo do livro está escrito de mim. Põe a mão no peito e fala comigo pessoalmente. Diga: a meu respeito. Isso. Então na Bíblia Sagrada está escrito ao meu respeito, está escrito ao seu respeito, está escrito sobre mim, sobre você.
esse mesmo texto de Salmo 40, versículo 7, ele está registrado também em Hebreus, no capítulo, pessoal, 10, no versículo 7 também, por incrível que pareça. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, vai para lá. Esse aqui tem um pequeno complemento a mais. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Você vai acabar entendendo que o pastor Maico está pregando, já você vai se identificando. Diz assim também, parece que é o mesmo versículo do Salmo 40, versículo 7, diz: então disse, eis aqui venho, parece o mesmo versículo, né? No princípio do livro, ou do rolo, está escrito de mim, ao meu respeito, pessoal, é uma coisa que é sobre mim, e diz mais, e para fazer, ó Deus, a sua vontade. Aqui é meio pesado que o pastor Mike vai falar, mas eu preciso falar para você. Se você é uma pessoa que você ainda não se identificou com algum texto bíblico, se você é aquela pessoa que a Bíblia Sagrada não se tornou pessoal para você em alguma parte, e não te deu aquele rumo na vida, a Bíblia não foi pessoal para você, você ainda está fazendo a sua vontade, porque eu só vou começar a fazer a vontade de Deus, quando eu me encontrar na Bíblia. Se você for ler o versículo direitinho, você vai entender melhor. Então me disse, eis aqui venho. Aonde que eu venho? Para meditar na Bíblia, para estudar a palavra. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Mas por que está escrito de mim? Para fazer, ó Deus, a tua vontade, não a minha. Então, por isso que eu preciso estar em contato com a Bíblia Sagrada. Eu preciso estar em contato com as Sagradas Letras, porque enquanto a palavra não vai se abrindo para mim e para você, nós vamos fazendo a nossa vontade. Nós não vamos fazendo a vontade de Deus, porque a palavra não se revelou a mim e a você. A Bíblia diz aí você não precisa ir lá não, eu só vou mostrar aqui nos televisores para você, que a Bíblia Sagrada é um livro vivo. O próprio Jesus, ele disse isso em João 6,63. Esses dias atrás eu dei um toque nesse texto aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí ponto e vírgula fala, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então você vê que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro qualquer. Ela não é como, fala um livro aqui em Campo Grande, livro não, um jornal aqui de Campo Grande, sempre me esqueço o nome do jornal aqui. Como é que é o nome do jornal? Correio do Estado. Qual outro? Qual? Idemax, como é que é? Mídia Max. Tá, então Mídia Max, Correio do Estado. Então, ele não é um escrito como o Correio do Estado, ou lá a Folha de São Paulo, ou a Revista Veja, ou um livro escrito por algum homem, não. Jesus falou que a Bíblia é um livro vivo, é diferente. No momento assim de muita dificuldade, você vai para a Bíblia, daqui a pouco parece que aquela palavra ela está viva. Se você for observar também esse mesmo texto de João 6,63, que Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, também fala sobre isso, porque a palavra de Deus, novamente dizendo, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra, ela entra, mas entra mesmo, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e olha só que lindo que diz agora, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a Bíblia Sagrada não é um livro, como eu coloquei no meu estudo, ela não é um livro qualquer, diga assim, é vivo e pessoal. Isso. Então é por isso que no rolo do livro está escrita de mim. Por isso que Jesus, ele conseguia na Bíblia Sagrada, explicar o que dele se encontrava na Bíblia. E isso tem que acontecer comigo e com você também. Nós precisamos nos encontrar na Escritura Sagrada. Por exemplo, aí você acha que Jesus é um exemplo muito mais alto do que o seu. Você diz assim, pastor Maico, mas Jesus é Jesus. Então me dá um outro exemplo. Eu vou te dar o meu próprio exemplo. O meu próprio exemplo é muito clássico. Você sabe por que hoje eu estou aqui em Campo Grande? Por que já passei por São Paulo pregando? Passei também por praticamente quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Eu passei pregando o Evangelho. Por mais que eu tinha uma igreja fixa, os pastores me convidaram para mim pregar em lugares, até na fronteira. Eu passei pregando na fronteira, a região metropolitana de Porto Alegre. Eu já preguei então lá na região de Pelotas. Você já ouviu falar da cidade do Iapoque, ao Chuí? Então no Chuí eu já preguei, no Iapoque ainda não.
Mas no Chuí eu já preguei para pessoas que acabaram o culto e chegaram para mim assim: pastora, falando isso castelhano, não entendia nada. Então eu já preguei em vários lugares, no Rio de Janeiro, eu já preguei na nossa sede lá em Madureira, para homens que vencem. Então só para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar, o porquê que eu estou fazendo tudo isso, porque um dia eu me descobri também na Bíblia, eu encontrei ao meu respeito na Bíblia. Porque tinha um pastor, o meu pastor que me levantou para o ministério, ele forçava um pouquinho essa questão de eu ir morar na igreja. Não, você tem que vir morar na igreja, tem que fazer a obra de Deus integralmente. E eu estava meio em dúvida assim, sabe? Eu estava meio assim, com ânimo dobre, como diz a Bíblia Sagrada, o doble, né? Eu queria fazer isso, eu tinha um desejo, mas eu não sabe. Eu olhava para a igreja e dizia, mas não é, acho que não é isso. Eu estava naquela dúvida e tal. E ele várias vezes falando comigo, e nada. Só que um dia aconteceu esse episódio. Eu fui meditar na Bíblia Sagrada, eu fui estudar a Escritura Sagrada, e eu quero que você abra em Mateus 9, versículo 35. Diante da insistência do meu pastor, lá em Mateus 9, 35, eu estava no meu quarto, porta fechada, e eu lembro até hoje, que eu estava lá em Caxias do Sul, a porta estava fechada, como eu disse, né, o quarto. Meu pai e minha mãe, eu nem sei se naquele dia ele estava em casa. Eu só sei que eu estava meditando na Bíblia Sagrada, e eu estava lendo esse texto. E o pastor, aquele negócio, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. E aí olha só que forte que diz aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Você vê que parece um texto assim que, né, é a história de Jesus, não parece a história de Jesus? Quer dizer, parece não, pastor, é a história de Jesus. Mas quer ver, parece um texto comum, quer ver, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Até aqui tudo bem. E eu fui lendo a Bíblia. E aí diz mais: e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. Beleza, é o que Jesus estava fazendo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus se colocou no lugar deles. E porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm. Quando eu li essa passagem, como ovelhas que não têm pastor, parece que o negócio ardeu e acendeu dentro de mim. É como se alguma coisa dissesse assim, ó, continua lendo que eu vou te mostrar se é para você fazer a obra de Deus ou não. Porque Jesus estava pregando e ele via que as pessoas estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ele curava umas, expulsava os demônios das outras, pregava a palavra, aquele negócio todo. E ele começou a olhar e ver que as pessoas não tinham quem ensinasse, não tinha quem pastoreasse, não tinha quem dirigisse elas. E aí eu fui lendo, e quando ele falou assim que não tem pastor, chamou meu coração, chamou minha atenção. E olha só o que diz agora, vamos. Então disse aos seus discípulos, aí ele olhou para os discípulos e disse assim, ó, a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. E agora, irmão, essa hora aqui, a Bíblia ficou muito pessoal para mim, muito. A Bíblia ficou muito viva. A palavra de Jesus, ela é viva e eficaz. Aí ele falou o seguinte: rogai, ele falando para os discípulos, eles rogarem e orarem. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a minha seara. Ou seja, em outras palavras, eu estou orando para que você seja pastor, que você venha ceifar almas, e eu estou intercedendo, pode ir que eu vou estar contigo. De repente para você essa passagem não é uma grande coisa, mas para mim foi o que fez eu ingressar no ministério. O que fez eu me tornar pastor foi Jesus olhar para as pessoas e ver elas como ovelhas que não têm pastor. E aí eu peguei ele orando para que Deus enviasse ceifeiros para ceifarem as almas para ele. Aí eu fui fechar a Bíblia e lá no meu coração, sozinho em casa, nessa hora aqui eu já estava chorando. Essa hora que eu já estava em pranto, chorando, porque tudo aquilo que o pastor falava para mim ir para a igreja, morar na igreja e pregar a palavra de Deus integralmente, tudo isso começou a me fazer um certo sentido na cabeça. E quando eu estava chorando, eu fui fechar a Bíblia, Jesus disse, vai mais um pouquinho, lê mais um pouquinho. E aí quando eu fui ler mais um pouquinho, o capítulo 10, o versículo 1 diz, e chamando, quando ele falou isso aqui, chamando, aí sim, irmão, aí eu quase não consegui mais ler, porque era um chamado que ele estava me dando. Pastor, mas isso aqui não é para o senhor. Naquele dia foi, e continua sendo. Essa palavra ela ficou pessoal, porque no rolo do livro está escrito de mim, e está escrito de você também. De repente você não é para ser o que eu estou falando aqui, mas é para outra coisa, mas ele vai falar contigo.
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poderes sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem enfermidade e todo o mal. E aqui eu já via que o meu ministério ia ser disso, de cura. Aí eu já vi que o meu ministério ia ser de pregar a palavra. E aí, meu irmão, eu observei também uma coisa. Eu comecei a voltar um pouquinho a mais, estudar melhor o texto. E eu ia andar de cidade em cidade, e eu ia andar de aldeia. Então isso aqui foi um marco para mim, porque como eu disse, lá em Hebreus 10, versículo 7, eu não sei se você recorda, nós meditamos agora há pouco, mas em Hebreus 10, 7 diz: eis aqui venho, ou seja, cheguei ao ponto que eu fui ler a Bíblia. Eis aqui venho, cheguei para meditar na Bíblia. No princípio do livro está escrito de mim, ao meu respeito. Para quê? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Daquele dia em diante, eu comecei a fazer a vontade de Deus. Mas eu passei 22 anos, sem a Bíblia Sagrada ser um livro pessoal. Para mim a Bíblia Sagrada era um livro de Moisés. Era um livro, como eu falei para você, de Jesus. É a história de Jesus, mas não era a minha história. Não era uma coisa que fazia sentido pessoalmente para mim. E enquanto isso não acontece, você continua fazendo a tua vontade e não a vontade de Deus. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Mas o negócio é tão forte. Ele é tão forte que se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, deu para perceber o que eu estou pregando, não? Então a Bíblia ela tem que deixar de ser histórica para ser viva, pessoal para mim. João capítulo 1, versículo 19. Aqui as pessoas estavam apavoradas com o ministério do João Batista. As pessoas estavam assustadas com ele, por quê? Porque o João Batista era um cara que ele se vestia com uma roupa lá diferente, ele comia uns negócios diferentes, ele comia gafanhoto, comia o silvestre. Ele pregava no meio do deserto e estava indo muita gente lá. Então começou, tipo que nem aqui, ó. E começou a dar bastante gente. Começou a dar gente. E daqui a pouco o pessoal mandou falar com ele. E este é o testemunho de João. Vamos ver o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. O que o pessoal perguntou para o João Batista? Quem és tu? E eu pergunto para vocês hoje, quem você é? Mas não o marido da Catiane, o pai do Felipe, não, quem você é na Bíblia? Quem você é? Você sabe quem você é? Porque eu sou Mateus 9,35 ao 38 e Mateus 10,1. Eu sou isso. No mundo as pessoas podem me conhecer como o pastor Michael, mas eu sei quem eu sou. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje é por causa desse texto que eu estou te mostrando hoje. Quando ele ficou vivo e pessoal, a minha vida mudou. Quem você é? Porque perguntaram para o João Batista, quem tu és? Olha só o que ele respondeu, pega essa para você, hein? E confessou e não negou. Ele disse, eu não sou o Cristo. Porque o pessoal pensava que ele era Jesus. Eles pensavam que ele era o Messias. Por quê? Por causa da multidão que estava afluindo, por causa das pessoas que ele estava batizando. Foi um grande avivamento que aconteceu com João Batista. E a Bíblia diz que ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram mais, começaram a cutucar ele. E perguntaram, então quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse, não sou Elias. Você vê que ele está bem decidido quem ele é. Porque isso aqui dá resultado. Isso aqui que vai te dar vitória na vida, você saber quem você é. Olha para o teu irmãozinho que está perto de você e diga assim, cada um no seu quadrado. Faz assim com a mão assim. De vez em quando a gente pega em todas as pontas. A gente não pode pegar em todas as pontas. Cada um no seu quadrado. Você é o Cristo? Não. Tu é Elias? Não. És tu profeta? Não. Caramba, o que tu é então? Olha só, versículo próximo. E disseram, pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que te dizes de ti mesmo? Vou fazer a pergunta para você também. O que você diz de você mesmo? O que você fala de você mesmo? Quem que você é? E aí ele vem com essa agora que eu disse, rapaz, não era só comigo que acontece esse negócio. Você lembra do testemunho que eu te dei agora há pouco de mim mesmo? Te dei o testemunho ou não te dei? Eu não falei de mim mesmo para você? E ele disse, o que você fala de ti mesmo? Porque não foi só comigo que aconteceu. E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí você vê essa passagem aqui, você não entende muito, até que você vai para Isaías 40, versículo 3, vai. Isaías 43, lê comigo, vamos lá, vai. Vamos ler comigo, vamos ler. Voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas ao nosso Deus. Quem que é? Quem que você é, ô João Batista? Eu sou Isaías 40, versículo 3. Ou seja, ele só começou o ministério dele de batizar as pessoas nas águas. Ele só começou o ministério dele quando essa passagem se tornou pessoal para ele. E lembra que eu falei para você agora há pouco? Lembra que eu falei? A Bíblia Sagrada não era dividida em capítulos e versículos, ok? Então o que dá a entender? Olha para mim aqui, ó. Imagina aqui, ó. Olha o pastor, todo mundo olhando para cá, não anota nada. Você imagina aqui que eu estou com um rolo aqui, e esse rolo está todo ele escrito. Aí eu estou lendo, porque você vê que para nós, nos dias de hoje, já está em Isaías 40, versículo 3. Mas naquela época não tinha versículo e capítulo. Ou seja, ele pegou o rolo do profeta Isaías e foi lendo. E foi lendo. Fala comigo assim: nada. Fala de novo: nada. Quando chegou nessa passagem, ele disse: aqui, minha, essa passagem é minha. Eu sou a voz do que clama no... E ele foi pregar lá no deserto. Que loucura! Porque João Batista pregava onde? Nos desertos. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Tu é Elias? Não. Tu é o Cristo? Não. Eu sou aquele que vou preparar o caminho para ele. E ali que ele começou a batizar. Aonde que eu começo a interpretar e entender? Você nota que ele sabia quem ele era na palavra. Assim como o pastor Michael é Mateus 9,35, o João Batista é Isaías 40, versículo 3. E você? Quem você diz que você é? Quem você é? Você é quem? Não, eu sou o marido da ciclana, eu sou o pai do fulano. É muito superficial. Você ainda está fazendo a tua vontade. Você ainda está vivendo os teus caminhos. Você ainda está vivendo aqui sobre a face da terra a sua vida. Quando você se descobrir na Bíblia Sagrada, você vai fazer a vontade de Deus. Lembra que eu falei? Hebreus 10, versículo 7. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então João Batista não fazia a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou ele. Só que aí me chama a atenção uma coisa. Se você for abrir mais um pouquinho, posso pregar mais um pouco sobre João Batista? João capítulo 10, o versículo agora é o 39. Só quem está gostando da glória? Pastor, então eu tenho que começar a ler a Bíblia. Sim, até ela ficar pessoal. Lembra do João? O João começou lendo o rolo do profeta Isaías, até que ele encontrou, no caso, a passagem do 40, versículo 3. Só que naquela época não tinha capítulo, né? Naquela época não tinha capítulo, versículo, não tinha negócio. Ele foi lendo, que nem eu. O pastor vivia me dizendo: vai para a igreja, vamos fazer a obra integral. Aí um dia eu comecei a ler a Bíblia. Eu fui lendo. Tinha um monte de coisa que não fazia sentido, não batia. O negócio parecia que não tinha nada a ver comigo. Até que eu parei e o meu carrinho parou e engatou. Eu estacionei em Mateus 9, 35 ao 38. E depois principalmente veio aí o texto de Mateus 10, 1, que fui chamado para expulsar os demônios, curar os doentes e pregar a palavra de Deus. E estou aqui hoje, não fazendo a minha vontade, mas a vontade da Bíblia quando eu me encontrei. Olha só o que diz em João 10, 39. E procuraram, pois, prendê-lo outra vez. Escuta só. Mas ele escapou de suas mãos, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. Agora eu vou te mostrar um negócio. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse, deste era a verdade. Então você nota que o João Batista, ele nunca foi um cara assim de cura. Você notou isso? Diz que ele nunca fez sinal algum. Ou seja, nunca um paralítico levantou, nunca um coxo saiu caminhando. Uma pessoa que estava com dor de cabeça, ela ia na reunião de dor do João Batista com dor de cabeça e saía com o quê? Isso, saía com dor de cabeça. Ele nunca fez sinal algum, porque ele sabia que ele foi chamado para quê? Para converter e batizar. Faz de novo assim, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então ele sabia que ele não foi chamado para cura. Ele não foi chamado para curar, para libertar. Eu já fui chamado para isso. Ele foi chamado para batizar, para endireitar o caminho para o Senhor. O que é endireitar? É fazer as pessoas se arrepender. Ele veio para martelinho de ouro, entendeu?
Ele veio para endireitar o caminho para Jesus. E ele sabia disso. Só que daqui a pouco, vamos dizer que alguém diz assim: ah, pastor Mike, eu quero ser igual o João Batista. Primeiro um gafanhoto com mel que você come, você vomita. Comeu com a... Não, eu vou para o deserto, você morre lá seco. Ah, eu quero ser pastor que nem o pastor Mike, vai se lascar. Porque isso Deus deu para mim, não deu para você. Você tem que se descobrir na Bíblia. Se você não se descobrir na Bíblia Sagrada quem você é, não vai dar certo. Porque o João Batista, se você for abrir a Bíblia Sagrada em Lucas 7, 27, você viu que ele não fazia sinal algum. Pastor, ele não fazia sinal algum? Ele batizou Jesus de Nazaré. A pomba desceu do céu em forma de Espírito Santo, tal. Foi tudo isso que aconteceu com ele. Mas ele não tinha essa questão de sinais, maravilhas, milagres. Isso aí não era a pegada dele, porque na Bíblia não falou isso sobre ele. A Bíblia falou que ele era outra coisa. Ele era a voz do que clamava no deserto, que endireitar os caminhos para Jesus, ok? Mas olha só o que aconteceu. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E agora vem: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, agora você sublinha para mim aí dentro, por gentileza, ô Guilherme, não há maior. Aí eu podia falar qualquer outra coisa, mas fala comigo essa frase: não há maior. De novo? Olha bem para mim, naquilo que você foi chamado pela Bíblia, não vai ter pessoa maior do que você. Nunca. Ainda que você não cure ninguém. Se você não foi chamado para curar, você não tem que curar. Você tem que entender o que você foi chamado. Mas naquilo que você é chamado, não há maior naquilo ali. Então de vez em quando o pessoal diz: pastor, ai, como é que o senhor faz para crescer? Pastor Mike, Deus falou comigo, isso não vem de mim, não partiu de mim, isso é vontade dele. Eu pregar do jeito que eu prego, expulsar o demônio do jeito que eu expulso, curar a pessoa do jeito que eu curo, em nome de Jesus, não vem de mim. Foi de Mateus 9, 35 ao 38, Mateus 10, 1. Ali a Bíblia ficou pessoal. Amém? É isso. Se eu não entender esse negócio, eu vou viver tentando, imitando os outros. Vou tentar imitar o Beltrano, vou tentar imitar o Ciclano, e não vai dar certo. Quem lembra do povo de Israel? Eles passaram pelo Mar Vermelho ou não passaram? Passaram ou não passaram? Mas por que eles passaram? Porque Deus abriu um mar para eles. Eles passaram no meio do Mar Vermelho. Aí os egípcios olharam. Olha para o pastor Mike aqui, ó. Os egípcios olharam e disseram assim: rapaz, olha, esse mar está aberto. Se eles passaram, a gente vai o quê? Então vamos passar também. Passaram? Não, morreram tudo afogado. Você só pode ser, ou você só pode passar aquilo que Deus abriu para você. Se você tentar passar por uma passagem, que Deus não abriu para você, você se afoga. Se você for tentar comer um mel com o gafanhoto, que nojo. Ele comia mel com gafanhoto silvestre. Quer dizer, gafanhoto com mel silvestre. Se vestia com umas peles de bicho, no meio do nada, no deserto. E todo mundo ia lá. E a pregação do João Batista era bem de levezinho: raça de víboras, seus pecadores. E o pessoal ficava tudo lá. Que mensagem. Como é que um cara desse pode dar certo, irmão? Comendo uns negócios nada a ver, no meio do nada. Como é que o cara pode dar certo? Porque um dia ele se encontrou em Isaías 40, versículo 3. Dá um aleluia. Está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então você está entendendo com o pastor Michael agora aqui o que tem que acontecer. Lucas 24, 31. Volta lá onde a gente estava. Lucas 24. Vamos ler o 27 de novo, né? Lá onde a gente começou. Isso. Lucas 24. Estou quase acabando, pessoal. Quem quer que explique bem melhor essa matéria que eu vou explicando? Porque essa matéria aqui, a tua vida vai mudar completamente. Porque o dia que você se descobrir quem você é na Bíblia, não quem você é, o marido da fulana, que trabalha na empresa tal, que mora em Campo Grande. A gente sempre fala isso, né? Quem você é? Ah, eu sou de Campo Grande. Eu sou de Caxias, e daí? Não, mas não é isso que vai mudar a minha vida. E a Bíblia Sagrada, você conhece a Bíblia? Eu conheço as histórias de Moisés e de Jesus, na ponta da língua. Lembra aquela vez lá que ele caminhou sobre as águas? Eu conheço tudo. Tá, mas o que isso falou contigo? O que tem isso a ver com o teu ministério, com a tua vida aqui na terra? O que tem a ver? A Bíblia Sagrada ficou pessoal para você? Porque quando ficou pessoal para João Batista, você viu o que ele fez.
Quando ficou pessoal para o pastor Mike, o ministério dele começou. Olha só aqui, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas. Ou seja, pode ser mais de uma parte na Bíblia, pode ser várias. E começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, aí pode sublinhar para mim, Guilherme, explicava-lhes o que dele se achava. O que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus, ele conseguia explicar daqui e de lá. Aí Jesus foi explicando, próximo versículo agora. E chegaram a uma aldeia para onde iam. Eu gosto de fazer isso também. Quando eu vou viajar com os pastores, eu gosto de ficar falando da Bíblia. Eu sou meio chato até de vez em quando. Ontem a gente foi o pastor Eduardo, a filhinha dele está aniversário. Eu fui lá no aniversário da filhinha dele. E eu estava lá e quando eu começo a falar de Bíblia, eu não paro. Eu sou até meio chato, tenho que cuidar com esse negócio. Aí eu fui falando, eu gosto de ir falando. Jesus também gostava de fazer isso. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Então ele parou de pregar e disse: eu vou fazer como que eu vou mais longe. Só que eles falaram o seguinte, ó, vai. E eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já está tarde. Tem até um louvor, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Vem dessa passagem aí, ó. Fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então eles forçaram ficar, porque a palavra estava boa. E aí aconteceu o que eu queria te falar, ó. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. E aí diz, e lhe deu, aí deu para eles o pão. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Agora todo mundo presta atenção. E disseram um para o outro, isso aqui tem que acontecer comigo, contigo. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as escrituras? É isso. Se a escritura não arder no seu coração, você vai viver aqui nessa terra uma vida medíocre. Se você não deixar Jesus explicar quem você é, Jesus explicar na Bíblia Sagrada, e se a Bíblia não arder em você, você vai viver sempre na superfície. Você nunca vai se aprofundar nas coisas de Deus. Você vai viver a vida à sua vontade. Você vai viver sobre a face da terra. Você vai ser aquela pessoa que vai virar o ano. Esse ano vai. Não vai. Agora foi. Não foi. Não vai. Você tem que deixar ele explicar. Por isso que eu sou meio chato essa questão de você vir à igreja. Porque sempre, mais cedo ou mais tarde, a hora que eu estou pregando, vai falar com você. E quando a escritura ela arde, você volta para o teu caminho. Porque olha o que aconteceu com esse pessoal aqui. Eles estavam indo embora. Jesus recentemente tinha sido crucificado, e eles tinham visto lá o sangue, eles tinham visto toda a crucificação, eles passaram por todo o processo, e eles tinham abandonado Jesus. Eles estavam indo embora no caminho de Emaús. Emaús significa águas mornas. E quando você vai se afastando de Jesus, que você está morno. E eles estavam indo no caminho de Emaús, estavam indo embora. E quando eles estavam indo embora, Jesus falou com eles e ardeu o coração deles. Sabe o que eles fizeram? Próximo versículo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E lá eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas quando que eles voltaram para o caminho deles? Quando a escritura ardeu. Quando a palavra arde, você vive o que Deus quer para você. Pastor, eu tenho uma dúvida, um questionamento que eu também tinha. Qual? Se eu não me encontrar com a Bíblia, se eu continuar estudando a Bíblia e vindo para os cultos, e não é que Deus não vai falar comigo, eu nunca entender a Bíblia pessoalmente como o Senhor entendeu, como João Batista entendeu, como Jesus se encontrava na Bíblia, como os discípulos no caminho de Emaús, que ardeu o coração deles, eles voltaram. Se eu nunca me encontrar com a Bíblia, o que vai acontecer? Você vai continuar no teu caminho de Emaús para longe, e você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Ou você vai viver uma pessoa que, enfim, você não vai viver o plano de Deus. Então aquilo que era para você fazer, você não vai fazer. Pastor, e quando me encontrar? Aí você para de fazer a tua vontade, você começa a fazer a vontade de Deus. Para finalizar, fechar, passar a régua, fechar a conta, Lucas capítulo 4, e aqui eu acabo. Aqui eu vou deixar, como eu costumo dizer, a cereja do bolo no final. Eu ia pregar para você sobre Jabes também, porque Jabes foi um rapaz que se encontrou na Bíblia, mas daí vai demorar muito. E o Jabes eu já comentei uma vez com você aqui. Quem lembra que eu comentei de Jabes? Uma vez eu preguei. O Jabes era um cara que pela mãe dele, ele ia ser um cara desgraçado, derrotado, que Jabes significa nascido para sofrer.
Só que ele um dia foi estudar a Bíblia Sagrada e ele encontrou na descendência dele, lá em Gênesis 49, ele encontrou que Judá era para ser louvado e não para ser amaldiçoado. E a Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel e disse: ah, Deus, se o Senhor me abençoar muitíssimo em cima dessa passagem, eu não nasci para ser Jabes, eu não nasci para ser o filho da dor, eu não nasci para ser o derrotado, eu nasci para ser o mais ilustre. Porque lá está escrito: Jabes, você vai ser, Jabes não, Judá, a tua descendência nasceu para ser ilustre, você vai ser louvado pelos teus irmãos. Aí quando ele se encontrou na Bíblia, ele fez essa oração, Deus mudou a história dele, porque o Jabes também, ele foi até a Escritura. O Jabes recorreu à Bíblia Sagrada até a Bíblia se tornar pessoal para ele. Pastor, e se o Jabes não se tivesse encontrado com a Bíblia, ele ia continuar nascido para sofrer até o resto da vida, porque ele só tinha o que a mãe dele disse para ele. A mãe dele disse para ele: você nasceu para sofrer. Você não pode se apoiar muito no que os outros falam para você. Você tem que se apoiar no que Deus falou com você. O que Deus falou contigo é o que vai te acontecer. Então as pessoas mais bem-sucedidas e mais felizes na Bíblia Sagrada aqui na terra foram as pessoas que um dia tiveram esse toque divino e a Bíblia Sagrada ficou viva. Caramba, isso aqui é para mim, você é abençoado. Quer ver o exemplo? Lucas 4, versículo 16. Vamos lá, aqui eu vou finalizando e eu acredito que você entendeu. Quem conseguiu entender aí? Mas agora eu vou deixar essa cereja do bolo para o fim. Quem fez o bolo aí já deixou a cereja para o final para colocar em cima assim, ó. Essa é a cereja que eu preparei para você no finalzinho. E chegando a Nazaré, onde Jesus foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Só deixa eu falar um recadinho aqui para todos vocês. Se Jesus ia ir para a igreja, por que eu não devo ir? Se tinha alguém que não precisava ir para a igreja, era Jesus, mas Jesus ele ia para a sinagoga onde ele foi criado. Ou seja, ele ia na sinagoga onde ele tinha lá uma palavra. Você vê que a gente está numa época, irmãos, você tem que cuidar com esse negócio da internet, tá? Que existe uma febre sendo disseminada para cima e para baixo, de que eu e você, nós somos a igreja, e que nós não precisamos mais ir na onde? Ir na igreja. Mas Jesus ia para a igreja. Irmão, se Jesus ia para a igreja para escutar a palavra, ou se Jesus ia para a igreja para receber uma palavra, eu não vou ir? Você tem que cuidar com esse negócio, irmão, que estão tentando colocar na tua cabeça, que você não precisa ir em igreja. Está sendo criada uma cultura no Brasil terrível, de não frequentar mais os templos. Você entra nesses grupos de rede social escrito assim, ó, debates bíblicos. Esses debates bíblicos é assim, ó, debate do Satanás, porque eles detonam quem frequenta a igreja. Mas detonam que você não precisa de igreja, que você não precisa de pastor, que você não precisa de ninguém ministrando sobre você. Você sabe quem é que foi num dia de sábado na sinagoga, como de costume ele fazia, para ler a Bíblia? Quem? Caramba, irmão, Jesus. Então não entenda esses caras das internet aí. O cara diz que segue a Jesus, mas está falando para fazer uma coisa ao contrário do que Jesus fazia. Tá, mas deixa, outro dia eu fico revoltado, mas não tenho que ficar bocudo falando. Então diz que Jesus foi para a igreja, para ler. Olha, levantou-se para ler. O que você está fazendo comigo agora? Lendo, até entender, né? Você tem que ler para entender. Aí levantou-se para ler, e olha que forte agora. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Vamos ler devagarinho comigo, pode ser? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Você não tem que vir para a igreja para escolher o que vai escutar. Você tem que vir para a igreja para receber o que eu vou te dar. Nem Jesus escolheu a palavra que ele queria. Você vê que na Bíblia Sagrada foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Ele entrou para ler, teve um cidadão lá, que nem está o nome dele na Bíblia Sagrada, que foi e disse assim, está aqui esse livro aqui, ó. Lê esse aqui, hoje tu vai ler esse. E ele pegou e leu. E olha o que aconteceu agora. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, você vê que ele vai abrir aleatoriamente. Jesus vai abrir o livro, como você já fez isso. Quem já algum dia abriu a Bíblia Sagrada aleatoriamente? Vou ler a Bíblia hoje. Já fez isso? Então essa teologia não é errada. Jesus abriu o livro. Quando ele abriu o livro, era um rolo, né? Ele pegou o rolo do livro do profeta Isaías, ele abriu. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, igual eu, igual o João Batista, igual o Jabes, igual você: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem concorda que não é muito?
Não é muito. Isso aqui está lá em Isaías 60. Põe para nós na tela. Isaías 60, versículo 1, ó. Não, Isaías 61, desculpa. 60, versículo 61. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Bom, aquela passagem que Jesus leu lá na sinagoga, ela está em Isaías 61. Só que naquela época, de novo, não era dividido em capítulos e versículos. Ele só pegou essa passagem na Bíblia. Ele pegou essa passagem e ele leu. Ele leu 2 versículos, porque o versículo 2 também fala. Isaías 61, 2, ó. A pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Você vê que essa tradução aqui é um pouco diferente daquela que ele tinha lá no dia que ele leu. Mas enfim, ele leu essa passagem, Isaías 61, 1 e 2. Quando ele leu essas 2 passagens, ele não leu muito. Você lembra que o pastor Michael é o 35, 36, 37 e 38, e o Mateus 10, 1. Você vê que não é muita coisa? Não foi muita coisa. Quando ele leu isso, olha o que ele falou no versículo 20. E cerrando o livro, já fechou. A gente tem a mania de ler a Bíblia. Pode ler. Você pode ler a Bíblia. Só que quando Deus falar contigo, você pode fechar. Acabou. Ele fechou. Ele leu essa passagem, ele fez o que com a Bíblia? Fechou. Cerrando o livro e tornando a dá-lo um ministro. Você precisa de um ministro sobre você. E no caso hoje aqui sou eu. Jesus teve um ministro que deu para ele essa palavra, que deu para ele esse rolo. Não, Jesus não teve pastor, teve. E tornando a dá-lo ao ministro, tornando a dá-lo ao cara que deu a palavra, assentou-se. E você tem que se assentar naquilo que Deus falou contigo. E os olhos de todos, porque ele leu em voz alta, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Pega essa para você agora. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que ele quis dizer? Essa palavra é minha. E eu vou te falar um negócio pesado agora. O quê? Foi daqui que começou Jesus, o ministério dele. Já tinha sido batizado nas águas. Jesus já tinha sido tentado pelo diabo no deserto 40 dias e 40 noites. Mas antes de começar o ministério dele, ele precisou também de uma palavra pessoal. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa de uma palavra pessoal. Então diga assim comigo: Jesus sabia quem ele era. Mais uma vez, Jesus sabia quem ele era. Então quando você sabe quem você é, você assume aquela palavra. E agora, como eu disse, a cereja do bolo, João 18, versículo 4 ao 5. Quando você sabe quem você é, quando você se descobre na Bíblia, quando você sabe qual é a tua chamada, quando você entende quem você é na Bíblia, olha o que acontece. E aqui eu vou acabar, o último texto. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Você não é uma pessoa desesperada, você não é uma pessoa apavorada, você não é aquela pessoa: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, você já sabe. E Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele era uma pessoa totalmente segura. Adiantou-se e disse: a quem vocês buscam? Porque o pessoal estava vindo com um pedaço de pau, o pessoal estava vindo com arma, espada, escudo. O pessoal estava vindo junto com Judas para prender Jesus. Aí o pessoal veio e Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Encarou eles. E Jesus: quem que vocês estão buscando? E olha só o poder de você saber quem você é. E responderam e disse: a Jesus o Nazareno, a gente está buscando. E agora você sublinha para mim aí, Guilherme. E disse-lhe Jesus: sou eu. Fala bem alto comigo: sou eu. Olha o que acontece quando você lê a Bíblia Sagrada e você dizer assim naquela passagem: só que sou eu, sou eu. Então quando Jesus disse sou eu, e Judas, pode continuar agora, e Judas que o traía também estava com eles. E quando Jesus disse sou eu, quando pois lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Não vai ter demônio, não vai ter diabo que vai permanecer em pé quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é na Bíblia, quem você é, pastor Michael, Mateus 9, 35 ao 38, Mateus 10, 1, o diabo cai. Quem você é, João Batista? Eu sou Isaías 40, versículo 3, cai. Quem você é, Jesus? Jesus disse: eu sou Isaías 61, 1 e 2, o diabo cai. Quem você é, Jabes? Eu sou Gênesis 49, 8 e 9, o diabo cai. E você? Qual o versículo que você é que vai derrubar esse demônio? Qual é o versículo que você é
Porque quando você disser, você está lendo a Bíblia, sou eu. Quando você disser sou eu, os demônios recuam e caem. Toda vez que você se descobrir, você se interpretar, como eu coloquei na Bíblia, né? Quando você se interpretar quem você é, os demônios recuam e eles caem. Aplauda bem forte Jesus. Amém. Se coloque em pé. Caramba, pastor. Caramba. Pastor, eu tenho que ler mais essa tal de Bíblia. O senhor está querendo dizer que eu estou ali dentro? Está ali dentro. Você está aqui dentro. Oh. No rolo do livro está escrito sobre você. A tua vida está escrita aqui dentro. Mas pastor, será que está escrito ali que eu quero ser médico, pastor? Não, isso é uma coisa que você quer. Você tem que pedir para Deus, sim ou não. Se está na Bíblia, não está. Mas está escrito assim, ó, você será médico. Tem várias passagens que eu sei sobre médico na Bíblia. Teve um irmão uma vez que foi levantado, e hoje é um dos melhores médicos que tem aí no Brasil. E ele pediu para Deus se era a vontade de Deus que ele fosse médico. E Jesus disse para ele assim, ó, os doentes não precisam de médico, mas... perdão, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele falou, cara, para nós de repente não faz muito efeito, mas para ele essa passagem... Quem já escutou o pastor Jaime contando a história um dos maiores produtores de sal que tem lá no Japão? Já escutou? Diz que um dia ele pegou e estava pregando a palavra lá, acho que foi no Japão, na China, sei lá, porque esse lugar lá onde o pessoal tem olho puxado. Aí o pastor estava pregando a palavra de Deus, e daqui a pouco foi pregando, daqui a pouco o pastor falou assim, ó, o sal é bom, bom é o sal, bom é o sal. Porque tem um texto na Bíblia Sagrada que diz que bom é o sal. Tá, é só isso, não parece uma coisa ridícula? Ele disse, tá aí, sal é bom, bom é o sal é bom. Que palavra, isso aí foi para mim. Bom é o sal é bom, bom é o sal. O cara ficou um milionário do sal. O cara se tornou um milionário do sal. Com uma palavra, bom é o sal é bom. E se me falar o sal é bom é o sal, eu faço assim, ó. O cara ficou milionário. É isso que eu estou falando, no rolo do livro está escrito sobre você. Na hora que a Bíblia abrir e se tornar pessoal, a bênção é tua. E repito de novo, os demônios vão recuar e vão cair. Quando você lê a Bíblia e você dizer, sou eu, acabou. Mas não vai ficar lendo a Bíblia, né? Sou eu. Tem que falar contigo mesmo, entendeu? Né? Porque eu posso estar falando aqui, ó. Está aqui o Elton, está aqui o Jorge. Eu disse assim, ó, ô Jorge, pega para mim aquela caneta. Levanta, Elton, vai lá pegar. Eu falei com o Jorge ou com o Elton? Com o Jorge, mas quem é que está querendo pegar a caneta? Então é esse aqui que dá boi na linha de vez em quando. Por que ele está demorando para pegar a caneta? Porque a caneta está aqui, ó. Pode vir, Elton. Você está entendendo o que eu estou falando? De vez em quando Deus está falando com o Jorge, porque Deus sabe tudo, entendeu? O Elton já foi lá para dentro. Mas ele vai demorar 10 anos para pegar a caneta. Não é para ele? Agora o Jorge é só fazer assim que a caneta está no bolso. Já era. Quando Deus falar contigo, a bênção é tua. Levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Pai, que palavra para iniciar o ano. Meu Deus. Deus, eu só estou aqui hoje por causa de 4, 5 versículos. Eu estou aqui hoje e tudo que vai acontecer na minha vida daqui para frente é só por causa disso. Tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer na minha vida é só por causa disso. E você, quem você é? Porque o João Batista sabia exatamente quem ele era. O João Batista sabia exatamente quem ele era. O João Batista sabia. Aleluia. E você pode pedir para Jesus agora, peça para Jesus. Você tem que pedir para Jesus agora e falar, Jesus, me dá entendimento quem eu sou, Jesus. Jesus, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Jesus já sabia todas as coisas que haviam de vir sobre ele. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava falando com Jesus e eu pedi, Jesus, se o Senhor quiser um dia me mostrar como é que eu vou morrer, me mostra, Jesus, como é que eu vou morrer um dia. E um dia eu estava lendo a Bíblia Sagrada, meditando, aleatoriamente também, fui estudando a Bíblia, e daqui a pouco eu estava lendo Jó, o último versículo de Jó, capítulo 42 do último capítulo. Quando eu estava lendo esse texto, a Bíblia se lhe abriu para mim e disse, e Jó morreu velho e farto de dias. Naquela hora, porque eu já tinha feito essa pergunta para Jesus há muito tempo atrás,
Mas naquela hora que eu li essa passagem, Jesus disse: hoje eu estou te respondendo como é que você vai morrer, velho e farto de dias. Você vai viver muito e vai ter muita fartura de dias. E velho, você não vai morrer novo não. E hoje, até hoje eu sei, quando surge qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade, eu sei que eu vou morrer velho e farto de dias, como diz a Bíblia Sagrada. Então não esqueça, quando você se encontrar com a Bíblia Sagrada, quando a Bíblia Sagrada começar a ser pessoal para você, você certamente vai ser abençoado e bem sucedido. E você diz de novo comigo: Jesus, não quero fazer a minha vontade, mas a tua. Isso, diga de novo: eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua. E agora eu vou te oferecer o que melhor eu tenho no meu ministério. Se você estiver doente, agora você vai ficar curado. Não porque eu quero, mas porque Jesus disse que eu iria curar. Se você tiver qualquer espírito maligno te atazanando, eu vou expulsar esse demônio agora. Não porque eu quero, mas porque Jesus me chamou para isso. E eu vou liberar sobre você o poder agora. Aonde existir qualquer força das trevas, eu tenho andado de aldeia a aldeia, eu tenho andado de cidade em cidade, expulsando os demônios e curando os doentes. E aonde existe uma força do diabo agora, pode bater em retirada. Toda dor, vai embora agora. Eu estou repreendendo. Eu estou aqui representando Jesus, o que cura. Eu estou aqui representando Jesus, o que liberta. E eu digo: sai agora a força do diabo. Sai, demônio, em nome de Jesus. Eu estou te expulsando agora, porque essa capacidade foi dada a mim pela Bíblia. Essa capacidade foi dada para mim em Mateus 9, 35 ao 38, Mateus 10, versículo 1. E eu tenho essa autoridade. Quando Jesus me chamou, Ele disse: pode ir, que você vai expulsar demônio no meu nome. Pode ir, que você vai libertar o demônio endemoniado. E eu digo: chega, acabou. Dor física, vai embora agora. Do alto da cabeça ao plano dos pés, eu te repreendo agora. Suma, desapareça. Seja lá qual for o tipo de enfermidade, vai embora em nome de Jesus. E eu declaro a partir de agora: Jesus, confirma a palavra que eu preguei hoje para eles. Eles vão estar aqui durante essa semana. Nós teremos uma semana a fio completa de pregação. Eu vou pregar todos os dias de semana. Eu vou pregar 3 cultos na segunda, 3 na terça, todos na quarta, 3 na quinta, todos na sexta, 1 no sábado, 4 no domingo. Deus, vou pregar toda semana. E essa semana Deus vai falar com essa pessoa quem ela é. Essa semana vai ser a semana que Deus vai falar com essas pessoas. Essa semana, se prepare, que vai ser uma semana, diga bem alto comigo, de revelação. Fala mais alto: semana de revelação. Isso, de novo, semana de revelação. Isso. Essa semana Deus vai revelar quem você é. E você não vai viver a tua vontade, mas a vontade daquele que te enviou. E você diz: eu tomo posse da bênção. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. Bem forte para Jesus de Nazaré. Dá um glória a Deus aí. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.